Fala, meu povo, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um dia da nossa programação, da nossa Mega Ultra Blaster Master Mega Revisão desta semana de reta final para a prova que eu tenho certeza que você vai arrebentar, não a cadeira, não o examinador, mas todas as questões você vai conseguir abordá-las, respondê-las e gabaritá-las. Beleza, meu povo? Quem tá aí, tá chegando, já chegou. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Seja muito bem-vindo. Ao amiguinho que também vai fazer prova, chama ele, avisa que começou e vamos começar a reduzir um pouco essa gritaria para você começar a se concentrar em alguns pontos em que, num bate-papo, evidentemente que a gente troca uma ideia sempre, né? Eu e Giovanni, a gente conversa. E ele diz, Fábio, troca uma ideia com a galera a respeito de alguns pontos que, né, pelo que a gente vem observando e conversando, seria uma boa ideia você trocar esse papo com a galera. Eu disse, beleza, deixa comigo, meu patrão. Aí dei uma sugestão, ele disse, massa, não tinha lembrado nisso, e aí a gente vai, né, aqui tratar de alguns pontos relacionados a algo que pode ser, não é adivinhação, tá certo? É probabilidade que venham a cair na sua prova. Tranquilo? E aí, dentro dessa possibilidade, existem alguns temas que são queridos, né, pela banca. E aí a gente vai tratar um papo aqui relacionado ao quê, para ser mais específico. Vamos lá. Senhores e senhoritas, cá comigo. Você sabe que existe, tá certo, né, prisão, pena, prisão como medida segregatória, cautelar, quase que não sei a palavra, cautelar, tá? E aí, a gente vai conversar sobre prisão-pena, transitada em julgado, quando o juiz diz, não deu, João recorreu, voltou à decisão e disse, cumpra-se. Então, João, chegue cá, meu filho, você foi condenado a 8 anos, 9 meses e 15 dias. Vamos começar o cumprimento dessa pena, meu queridão? Bora! Então, professor, e pode ter pena de 8 anos, 9 meses e 15 dias? Pode. Você só descarta fração de dia e, no caso, né, fração, né, se for pena de multa, que seja equivalente a um inteiro, ou seja, a R$1. Então, os centavos você descarta. Então, senhores e senhoritas, prestem atenção. O que você não poderia ter é uma pena de 8 anos, 9 meses, 15 dias e 13 horas. Isso não pode existir, tá? Então, diante disto, aí João vai ser deslocado à unidade prisional. Chegou na unidade prisional, aí ele vai ser, né, classificado, tá certo? Para saber qual a melhor forma do cumprimento de pena para o crime que ele cometeu em razão de alguns padrões que são verificados. Ele foi designado e ele inicia o cumprimento de pena. Iniciado o cumprimento de pena, e agora presta atenção, que eu já vou apontar algumas coisas que são sensíveis e que a gente vai conversar com mais detalhes. De novo, alguns detalhes de forma a revisar, tá bom? Não tem como eu aprofundar. Professor, eu estou estudando, eu estou de boa, eu quero só dar aquela guaribada no final para poder alinhar o curso que eu já estou olhando para a meta, para o resultado, que é a minha aprovação, mas eu quero aquela reforçada. Pronto, não tem como verticalizar, aqui é revisão, vem comigo. Aí João começou a cumprir a pena, e aí, supondo que na unidade prisional, no qual ele está lotado, tem atividades que ele possa desenvolver. Vamos supor que, e isso é obrigatório, existe uma sala de aula e professores disponíveis para dar aulas, vamos supor, né, de ensino, de curso de ensino médio equivalente, para aqueles que não têm o ensino médio concluído, tá certo? Que tem uma oficina de capacitação, porque existe uma parceria público-privada funcionando dentro da unidade prisional, e que existe alguma atividade em que vai ser remunerada, conforme a LEP. Como assim, professor? É porque o trabalho ele é remunerado, ok? O trabalho exercido dentro da unidade carcerária obedece às normas estabelecidas na LEP e não à CLT. Guarda isso para ti. Dito isto, professor, quem trabalha e quem estuda
Isso tem alguma valia? Você sabe que tem. É a remissão de pena, pelo trabalho e pelo estudo. São as duas formas mais comuns. Tem outras atividades que são reconhecidas pelo STJ, pelo STF, capazes de gerar a remissão, sim. Mas aí vamos focar no que a gente pega a partir do artigo 126 da LEP. Beleza? Beleza, professor. Aí João, ele está estudando e ele quer trabalhar. E ele tem horários compatíveis que as duas atividades não atrapalharão uma a outra. Mas só que é negado a ele esse direito. E há vagas disponíveis para trabalho. Não estrague o meu exemplo. Isso é um fantástico mundo de Bob, ou seja, do que está no enunciado da questão. Porque na realidade é outra coisa. Mas você tem que trabalhar com aquilo que vai ser cobrado para você, ou pode ser cobrado para você, em prova. Beleza? Dito isto, no enunciado pode narrar que João, iniciado o cumprimento de pena em regime fechado, vai ter a possibilidade de estudar dentro da unidade prisional, bem como realizar atividade, laboral. Realizando, por exemplo, atividade de limpeza ou de auxiliar de serviços gerais, ou de manutenção da unidade prisional, sendo assistente em reparos, como de encanamento, eletricidade, ou de pedreiro, alguma coisa do tipo, em que existe algum programa que disponibiliza essa vaga. Porém, lhe é negado o direito de trabalhar e estudar ao mesmo tempo. E aí? Professor, e agora? Se é direito dele estabelecido, e lhe é negado, aí você pode peticionar ao juízo. Vamos supor que você, enquanto advogado, peticiona e o juízo nega esse direito. Primeiro, qual o juízo? Você está falando de execução da pena. Falando de execução penal, quem é o juiz competente? O juiz de execuções penais. Sou eu que estou inventando e tirando isso de fontes da minha cabeça? Obviamente que não. Meu diretor joga o material aí na tela já para começar a brincar aqui com a galera, só para apresentar para vocês um tópico que vai ser aquele que vai ser o principal, que é falar de agravo em execução, certo? Então, vamos lá. Procedimento judicial, requerimentos e tudo que tiver interesse que faça alguma menção a um direito relacionado, àquilo que é o cumprimento da pena, ao direito do reeducando, do apenado, daquele que está cumprindo a sua pena, seja no regime fechado, no semiaberto, no aberto, ou em penas alternativas, como as penas restritivas de direito, ou que tenha sido uma pena isolada de multa, é o juiz de execução penal. Ok? Beleza? Aí, artigo 195, artigo 65, a quem compete, e aí o artigo 66 vai ter uma listinha aqui de coisas que competem ao juiz de execução penal. Um ponto para você, nas suas anotações, já ficar ligado, que é o quê? Renato, oi. Saiu uma lei penal nova. Essa lei penal nova, ela é benéfica. Se ela é benéfica, ela retroage. Princípio da retroatividade. Quem aplica esse benefício? O juiz de execução penal. João está cumprindo pena. Então, ao cumprir pena, o juiz de execução penal, qualquer requerimento relacionado a isso, compete a ele. Lei penal nova, benéfica, favoreceu ao condenado, juízo de execução penal vai aplicar o benefício. Vamos supor que houve uma redução de pena ou que uma causa de aumento deixou de existir para aquela modalidade de crime do qual João foi condenado, entre outras opções. Estou trazendo para você o artigo 66 para você ficar ligado em alguns pontos. De novo, é revisão para fomentar o que eu vou conversar com vocês, certo? Beleza. Renato, o que é que eu quero chamar a atenção aqui, especificamente falando, tá? Então, súmula confirma o que está no artigo 66, beleza, mas aí vamos lá. Renato, aqui foi a persecução penal. Persecúcio crimes, persecução penal. Então, investigação, processamento, julgamento, recurso, trânsito em julgado. Beleza. Aqui você tem a execução de pena. Beleza. Então, artigo 66 da LEP, tá? A súmula aqui 611 do STF, para reforçar o que já está aqui. Tranquilo? Beleza.
Do ponto que eu falei de aplicação da lei penal mais benéfica. Joia. Aí, aqui você tem requerimentos, direitos e obrigações do apenado. Certo? Ok. Você requer algo ao juízo competente. O juízo nega. A quem eu recorro? Aí, artigo 197 da LEP vai informar que o instituto cabível para qualquer coisa relacionada ao apenado é o agravo em execução. Ok? Beleza. Só que só existe esse dispositivo para tratar do tema. E professor? Certo. E aí? Eu faço de qualquer jeito, de qualquer forma? É isso mesmo? Aí vamos lá. A LEP, Lei 7.210 de 84, por óbvio, surge no ano aqui, que sabemos qual é. Beleza. Porém, você sabe que o CPP, o nosso octogenário, certo? 41, entrou em vigor em 42, então 1900, né? 41, 42, já tem um pouquinho mais de estrada do que a LEP, certo? Então, se a LEP é uma quarentona, né? O CPP é um octogenário. Dito isto, meus amores, preste atenção. O artigo 581... professor, eu sei qual é, ele fala do rese. Olha aí. Recurso em sentido estrito. Você vai ter vários incisos, lá dos 25 incisos do artigo 581, que alguns deles trata de direitos relacionados à execução de pena. Mas lembre-se, o rese já existia. O agravo à execução não. Quando o agravo à execução passa a existir, a lei de execução penal passa a existir, então esses dispositivos ficaram em desuso. Beleza? Beleza. Só que aí vem a questão, que eu já alertei a vocês. Tem o artigo 197 e é ele. Dito isto, e agora? Bom, e agora, senhores e senhoritas? O que foi que aconteceu? O STF disse assim, súmula 700. Faz o seguinte, adota o mesmo prazo do rese e se amolda ao que está nele. Então, o agravo em execução, você, ao precisar instrumentalizar ele, você vai fazer do mesmo jeito que estivesse fazendo um rese. Porém, o fundamento no preâmbulo da peça é o artigo 197 e a súmula 700 do STF, certo? Para poder você usar os prazos. Quais prazos, professor? Aí, 586 e 588 do CPP. Que é o prazo? Que veja, para fins do agravo em execução, o prazo de 5 dias, tá certo? O prazo de 5 dias é da súmula, que você tem que fundamentar usando a súmula, certo? Ok. Se você estivesse falando do rese especificamente, presta atenção, aí aqui você tem os prazos. Só que, Renato, 5 dias é para você manifestar, a partir da negativa, a sua vontade de recorrer através do agravo. Isso. Renato, ok. E as razões? Elas também acompanham o prazo de 5 dias? Não. Aí são 2 dias. Você pode interpor o recurso, certo? E você tem 2 dias para arrazoar, apresentar as razões, certo? Artigo 588 do CPP, que tem esse prazo. Mas a súmula 700 é ela que vai pautar, tá? A ideia aqui relacionada ao fundamento para o preâmbulo ou para uma questão discursiva que você queira falar sobre. Resposta da letra A, por exemplo. Falando em súmula, lembrei aqui de um exemplo que pode vir numa questão. Qual exemplo? Vê só. Supondo que Zé, vou mudar agora a personagem, normalmente eu uso Beto e Júnior, mas vou falar agora de Zé. Zé Pequeno, ele progrediu do fechado para o semiaberto. Alcançou a margem de progressão para ir agora para o aberto. Beleza. Aí o juiz quer estabelecer obrigações para que Zé cumpra
para além do que está ali dos artigos 114 e seguintes da Lei de Execuções Penais. Que seria o quê, professor? Por exemplo, estabelecer obrigações similares ao que tem no artigo 44 do Código Penal. Professor, e o que é que tem no artigo 44 do Código Penal e seguinte? As penas alternativas. A lista do artigo 43 e você tem do 44 seguinte, tá certo? 44, 45, 46, você vai ter ali, tá, as modalidades de penas restritivas de direito. E aí ele quer impor como condição do aberto o cumprimento dessas obrigações. Aí existe uma súmula que você pode dizer no seu agravo em execução que está sendo desrespeitada, que seria a súmula 493 do STJ. Pera, professor, que eu estou anotando. Está aqui na tela para você. Tá? Então, se liga, tá? No bizu, tá? Para você não esquecer. Então, o juízo, ao conceder o direito, concedeu, cumpriu o requisito objetivo, que é o tempo, os requisitos subjetivos, cumpriu, beleza. E aí, ao fazer isso, Renato, ele quer fazer condicionando a migração para o aberto, a progressão, o estabelecimento de penas alternativas ou obrigações iguais ao que está listado lá no Código Penal. Não pode fazer isso. Súmula 493 do STJ. Captou a ideia? Então, o argumento, o fundamento do agravo em execução e o fundamento de direito material para a negativa é a não imposição, o erro do juiz está aí nisso. E aí você pode discorrer sobre. Beleza? Tranquilo. Então, peguei exemplos para dizer para você que, professor, se a questão narrar qualquer coisa que fale que João, José, Maria, Pedro, Marcos, qualquer pessoa foi condenado, a condenação transita em julgado. Com o trânsito em julgado, ele inicia o cumprimento de pena. A partir de então, juízo de execução penal. Qualquer coisa relacionada a discutir qualquer direito deste apenado é o juiz de execução penal. E aí, na negativa daquilo que seria de direito dele, para eu rediscutir a matéria e me lembrei disso. Tá aqui, ó, não sou eu que estou inventando. O agravo em execução não tem efeito suspensivo. Então, ele negou o direito, certo? Então, na negativa, você recorre. A decisão dele não suspende. Quando o tribunal avaliar, aí sim, pode reformar a decisão. E aí, ô professor, eu sei que no RESE existe a possibilidade de retratação. Então, se o senhor disse que o agravo em execução ele tem que espelhar as normas procedimentais do RESE, então pode haver retratação? Pode. Beleza? Show de bola? Tranquilo? Novo? Vamos lá. Então, senhores e senhoritas, cá comigo. Passamos para o próximo ponto. Anotado tudo isso aqui, de novo, é revisão. Vamos começar sobre alguns outros pontos aqui. E o que eu quero conversar é sobre disciplina prisional. Por quê? Porque ao tempo que eu estava conversando isso aqui com vocês, tá certo? A gente estava falando de direitos. Pois é. Lá atrás, por exemplo, eu falei para você sobre a possibilidade de trabalhar e que o trabalho gera remissão. Beleza. Mas só que o trabalho, e aí vamos pegar agora o regime fechado, que você sabe que é aplicado àqueles que foram condenados a penas superiores a 8 anos, ou se for inferior, mas que seja reincidente, que seja a modalidade indicada, tá? Então, o trabalho, especificamente, né, trabalhar, ele é um direito, mas ele também é um dever. Professor, na prática, veja, esqueça a prática. Você vai praticar bastante em breve, com a sua OAB na mão, você vai passar, tá? Com a OAB na mão, aí beleza.
Você se preocupa com aspectos práticos. Agora, você vai se preocupar com o que pode vir na tua questão. E a questão, o que é que ela faz? Ela cria, tá, né, um cenário com base na lei, com base na jurisprudência, para você abordar o tema. Massa? Beleza? Show de bola? É nóis. Então veja, o trabalho é o dever. Se ele não cumpre esse dever porque ele não quer, quando lhe é imposto a possibilidade de trabalhar, né? Então, há posto de trabalho, ele é alocado a um posto de trabalho e ele se nega a fazer, e aí, Renato? Bom, ele tem que trabalhar. Então, está inerente à pena o trabalho, a obrigação de trabalhar. Ele pode ser forçado? Não. Não é trabalho escravo. Inclusive, disse a vocês, esse trabalho ele é remunerado. Ok? Beleza. Então, Renato, ele não quis trabalhar. Ou, quando foi trabalhar, como diz Giovanni, ele foi aloprar no trabalho. Ou ele quis subverter a ordem e a disciplina dentro da unidade prisional. Ou ele foi encontrado com um aparelho que remete à possibilidade de comunicação interna ou externa de maneira telemática. É o que, professor? Um telefone celular. Ou peças ou componentes de um telefone celular. Ou de um rádio, que é para se comunicar com outro pavilhão, com outra cela. Os sistemas de comunicação interna ou externa não podem existir. Aí ele foi encontrado com isso. E aí? Bom, e aí ele comete uma falta grave. Então, faltas, elas existem. E aí, são classificadas em leves, médias e graves. A ALEP, ela vai entregar a leve e a média para as legislações estaduais tomarem conta. Ou seja, os códigos penitenciários estaduais. Cada estado tem um código penitenciário. É competência constitucional concorrente. Então, pode a União e os estados legislar sobre. Agora, naquilo que a União legisla, os estados ficam fora. Beleza? Tranquilo. Então, a LEP, ela fica focada, artigo 49 e 50, certo? 51, 52, ela fica focada na falta grave, certo? Ela cita que as faltas podem ser leve, média ou grave, né? Mas aí ela fica focada em conversar sobre a falta grave e as consequências, tá? Aqui é o RDD como consequência. Beleza? Beleza. Vamos lá. Como eu disse a vocês, tá? Aí, alguns pontos eu não invento, tá? Não é fontes da minha cabeça, mas do condenado, tá? Então, há alguns pontos que normalmente, e esses que estão aqui em negrito, são aqueles que podem aparecer, tá certo? E são mais prováveis. Ah, professor, o examinador pode usar qualquer dos pontos aqui para fomentar um exemplozinho. Pode, né? Mas aqueles que são mais prováveis, certo? Obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa que deva se relacionar. Execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas. Tá? Então, existem outros pontos aqui, certo? E aí, vamos lá. Professor, João com U. João. Ele, em razão ao atendimento do 312 e 313 do CPP, ficou 2 anos presos preventivamente, foi efetivamente condenado. E aí, tanto o MP como defesa não apelaram da sentença, se conformando com a decisão, porque acharam que era justa, tá? E aí, nesse caso, tá? Tá? Ele iniciou o cumprimento de pena. Esses 2 anos aqui, professor, no que couber, esses deveres se aplicam a ele. Como? Comportamento disciplinado, urbanidade, tá certo? Submissão à sanção disciplinar imposta, se for o caso, tá? Então, são coisas que podem ser cobradas de João? São coisas que podem ser cobradas dele.
Tá? Ô professor, e esse tempo aqui já conta para fins da pena que você disse lá, 8 anos, 9 meses e 15 dias? Beleza. Então, eu já posso contar, né, e detrair? Pode. Então, eu já posso dizer que só falta para ele 6 anos, 9 meses e 15 dias? Se bater exatamente 2 anos, beleza. Né? Mas se for 2 anos e alguns dias, por exemplo, já posso contabilizar os 15 dias aí. Tá? Então, está faltando 6 anos e 9 meses. Ô professor, a depender do crime que foi praticado e das condições, né, já poderia esses 2 anos contar para fins de progressão? Pode. Beleza? Então, matemática simples. Massa? Vamos lá. As faltas disciplinares classificam-se em leves, médias e graves. A legislação local especificará as leves e médias, bem assim as respectivas sanções. Pune-se a tentativa como a sanção correspondente à falta consumada. Então, tentei aloprar. Fui detido antes da alopração. E aí? E aí que você vai, senhores e senhoritas, responder da mesma forma. Certo? Mas vamos lá. Isso é papo para daqui a pouco. Avancemos. Então, faltas graves. Em algumas. Das faltas graves, quais são aquelas que, né, eu vou chamar as vossas atenções. Certo? Incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina. Então, vê só. Cuidado. Uma coisa é o artigo 354 do Código Penal, tá certo? Em que você tem o crime de motim de presos. Outra coisa é aqui o inciso 1, tá? Porque aqui basta você incitar. Você já praticou a falta grave, certo? Então, não importa qual a finalidade, se justa ou injusta, tá certo? Exemplo que eu coloquei aqui. João foi tomar o banho de sol de 1 hora. Toque de recolher para voltarem para suas celas. João disse, oxe, que nada, vou ficar aqui. E ele recusa-se a voltar para a cela. E ele diz para os colegas, não, meu irmão, voltar não, fica aí, pô. Vamos ficar aqui. E aí, o policial penal, acompanhado de outro colega, também policial penal, diz, bora, bora, bora. Não, ninguém vai voltar, não. Como assim ninguém vai voltar? Bora, volta. Ninguém vai voltar. Todo mundo vai ficar aqui mais um tempo. A gente merece, a gente está muito estressado. Então a gente vai ficar aqui. Então, a recusa a se voltar para a cela pode caracterizar de um movimento para subverter a ordem ou a disciplina. É diferente de amotinarem-se presos, perturbando a ordem e a disciplina da prisão. Detenção de 6 meses a 2 anos, além da pena correspondente à violência. Então, nesse caso, tá, aqui, o motim de presos, tá? Não importa se justo ou não, todo crime é uma conduta injusta e que, no caso, há uma finalidade direta de alopração, como diz Giovanni brincando aqui, né, de causar a desordem. Aqui o cara simplesmente não queria voltar para a cela. E aí vamos esquecer que ele quis influenciar terceiros. Ele simplesmente não quis, não, eu não quero não voltar não. Então, né, aí pode entrar, inclusive, no outro ponto, a reboque, tá certo? Em que o artigo 50, tá? Aqui vai descumprir o inciso 2 do artigo 39, que é a obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa que deva se relacionar. Então, se o servidor estabelecido o toque de recolher, ele pede para recolher e o preso não obedece, então, são obrigações deles, beleza? Beleza. Aí você vai para o artigo 50, que pode configurar uma falta grave. Tá? Fugir, possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem, como um chuncho, tá? Ou outro tipo de equipamento. Professor, que peste é isso? Tá? Imagine qualquer instrumento, e aí normalmente, né, uma barra da grade da janela que fica ao alto da cela, né, a arquitetura das unidades prisionais, né, aquele sistema panóptico é horroroso, né, em que diz respeito. Tanto é que o estado de coisas inconstitucional de muitas unidades prisionais, inclusive do estado de Pernambuco, já foi decretado pelo STF. Mas aí daqui a pouco eu toco nesse ponto quando a gente for falar, né, de súmulas aqui.
E aí, me acompanhe no seguinte, tá? O camarada vai lá, puxa uma barra daquela de ferro bem enferrujada, e aí ele pega lá num canto de cimento, num banco de cimento, ou em algum ponto que ele possa, tá certo, limar, lixar, né? E ali criar um instrumento pérfuro contundente ou pérfuro cortante, tá? Então, tem uns apelidos que se dá. Ele vai lá e faz um improviso com um pedaço de pano ou outra coisa, como se fosse um cabo, para se assemelhar a uma adaga, um punhal, uma faca ou algo do tipo, tá? Às vezes um instrumento, uma ferramenta que se furta de uma oficina, né? Como eu disse a vocês, que pode ser que tenha lá uma oficina para criar ofícios, uma chave de fenda ou algo do tipo, né? Um talher, né? Então, né, são algo que se foi encontrado com ele, falta grave, né? Provocar acidente de trabalho. E aí eu já vou puxar uma aba aqui. Qual aba, professor? Vê. João trabalha. Certo? Beleza. No trabalho, dentro da unidade prisional. Então, professor, possibilidade de remissão de pena. Isso. Aí ele sofre um acidente de trabalho. Certo? Acidente. Foi acidental. E aí, professor, o tempo que ele ficar afastado, vamos supor que ele ficou afastado 12 dias. Esses 12 dias podem ser convertidos em tempo de trabalho, enquanto ele estava afastado devido ao acidente. Se não foi provocado por ele, vai contar para fins de remissão. Beleza? Beleza, professor. Captei. Mas se foi João que provocou o acidente de trabalho para ele querer uns dias de folga, que ele não estava afim de trabalhar. Bom, aí além de não ter esses dias de afastamento remidos, ele ainda vai responder por falta grave, porque foi ele que gerou o acidente de trabalho. Certo? Então, tá? Temos aqui essa possibilidade, tá? Olha a ideia dos deveres do artigo 39 como falta grave, inciso 2 e 5. Vamos lá? Inciso 2, inciso 5, que eu grifei para vocês, certo? Então, não é à toa que eu estou fazendo esses links, beleza? Beleza. Inciso 7. Tiver na sua posse utilizar ou fornecer aparelho telefônico de rádio ou similar que permita a comunicação com outros presos ou ambiente externo. Inclusive tem jurisprudência, né, que são de casos pontuais, mas que pode ser transformada numa questão, que João, ele foi encontrado com um fone, tá? Um fonezinho de ouvido. Então, pode ser um headphone? Pode. Pode ser o de fio? Pode. Ah, professor, ele foi encontrado só com um headphone ou só com o fone de ouvido sem o telefone celular. Então, deu ruim. Por quê? Não é só o aparelho, são as peças deles também. Por quê? Porque a coisa mais comum do mundo é desmontar, guardar as peças ou escondê-las em pontos que não sejam identificados e aí depois juntar, remontar e aí você tem os call centers que liga para pedir colaborações voluntárias das vítimas que recebem as ligações e que acham que estão falando com a operadora de cartão de crédito, que acham que estão falando, né, com, né, prêmios de rádios, de loterias, né, de televisão, ou que um filho, uma filha, um parente foi alvo de extorsão mediante sequestro, que está sendo sequestrado e que você está pedindo resgate. Aí vai lá, faz o Pix, né? Então, né, dentro desse contexto, há decisões nesse sentido. Vamos lá. O pacote anticrime, janeiro de 2020, estabelece como falta grave, tá certo, a recusa de se submeter ao procedimento de identificação de perfil genético. Então, artigo 8º, artigo 9º e artigo 9º-A, certo? Precisa ficar ligado nele. Por quê? Porque uma coisa é classificação do preso. Outra coisa é a identificação no perfil genético. Existem alguns crimes, você vai ler aqui, certo? Em que geram obrigação automática.
classificar o peso, como eu disse a você, tá? A depender do crime, do criminoso. Como assim, professor? Veja só, agora eu estou falando não da presunção, da certeza de culpa. Condenação com trânsito em julgado. É essa a hipótese que eu estou trabalhando, certo? Beleza. Então, o crime cometido, o histórico do criminoso. Ele não tem antecedente, réu primário, ficha limpa, fez uma besteira na vida, e aí já remonta a um arrependimento, e o tipo de crime não foi um crime hediondo ou equiparado a hediondo. Cara, esse cara vai cumprir pena na mesma unidade prisional, no mesmo pavilhão, de pessoas que têm, por exemplo, são ampla e largamente reincidentes em crimes diversos de natureza hedionda ou equiparada a hedionda. Exemplo, um indivíduo pertencente a um determinado tipo de organização criminosa que desenvolve atividades de tráfico de pessoas, de armas de fogo, de tráfico internacional, e que praticam crimes de extorsão mediante sequestro, de assassinato, execução. Então, lista longa. Eu vou colocar esse cara para cumprir pena junto com esses outros indivíduos, não faz muito sentido. Então, por isso que existe a classificação. Beleza. Outra coisa é, então tem o cara lá, vamos supor que seja o caso de João, em que ele cometeu um crime hediondo, listado aqui, que vai obrigá-lo a se identificar geneticamente para ir para o banco de dados. Certo? Beleza. Aí ele tem que fazer. Aí ele se nega. Aí vamos lá. O exame ele não pode ser ou precisa ser invasivo, tá? Mas aí se existe a obrigação, tem que ceder a possibilidade de que seja feito. Beleza? Beleza. Dito isto, ele se nega, falta grave, falta grave. Ok? Tranquilo? É nóis. Vamos lá. Voltando. Fugir. Então, veja só. Exemplo. João, nossa personagem, tá? Ele teve autorização porque ele está cumprindo pena agora no regime semiaberto para estudar fora da unidade prisional. Por quê? Porque ele está fazendo um curso de nível superior. Por exemplo, tecnólogo em logística. Beleza? Beleza. Curso de 2 anos de duração, se eu não estiver equivocado. Aí ele está fazendo um curso. Só que ele tem autorização para ir para a instituição de ensino e voltar para o estabelecimento. E ele não volta. Então, teve violência ou grave ameaça? Não. Então, aí ele já praticou fuga conforme artigo 50, inciso 2 da LEP. Agora, para falar de evasão mediante violência contra a pessoa, artigo 352 do Código Penal, eu estou colocando esses tipos penais aqui para você saber que existe similaridade, mas não são iguais, porque já configura a falta grave. Normalmente o que configura a falta grave é aquela conduta que não remonta ao que pode ser o crime. Por quê? Porque ela não se usa dos mesmos modos ou das mesmas elementares e que ela é mais simples de ser praticada. Como foi o caso lá da subversão da ordem. Certo? Então, o artigo 352 do Código Penal, evadir-se ou tentar evadir-se. Então, eu puno a consumação ou a tentativa dentro do mesmo delito. É um crime de atentado. Tentei fugir, não consegui. Vou responder como um crime na pena consumada? Sim. Então, se ligue nessa modalidade de delito. Tá certo? Não acho que vai ser cobrado em prova, mas se for, tá aqui e foi visto. Prefiro pecar pelo excesso do que pela falta. Beleza? Beleza. Então, João tentou cair fora da cadeia, usando violência contra a pessoa. Como? Rendeu uma policial penal em que, num momento, cumprindo as suas obrigações, se afastou um pouco, viu-se num ponto em que ele, aproveitando uma distração de um outro colega, rendeu a próximo ao ponto que dava para escapar e escapou. Pronto, conseguiu. Ou não, rendeu, mas o colega que estava próximo conseguiu voltar e aí conteve a situação. Tentou, usando violência ou grave ameaça.
Conseguiu? Não. Responde pelo crime consumado do 352? Sim. Beleza? Beleza. O outro exemplo que eu dei não precisou de nada disso. Ele simplesmente saiu com autorização e não voltou. Vem a bronca. Fugiu? Fugiu. E aí, Renato? Falta grave. Se foi recapturado, voltou, aí vai ter as consequências. Certo? Bom, vamos lá. Inobservância, tá certo? Do que estão nos incisos 2 e 5 do artigo 39. Então, obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa que deva se relacionar, inciso 5, a execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas. Aí tem alguns exemplos de algumas jurisprudências aqui para vocês, tá certo? Então, inobservância do perímetro estabelecido de tornozeleira eletrônica configura falta grave, né? E aqui no caso do inciso 6, porque, né? Se está estabelecido um parâmetro de deslocamento de 500 metros, de 1 quilômetro do raio central de onde ele deve estar, então ele tem que estar aqui, João. Ah, ele pode se deslocar até 1 quilômetro, beleza. É até 1 quilômetro aqui nesse raio. Vamos supor que isso aqui fosse um círculo perfeito, que não é, tá certo? E aí, ele ultrapassa isso aqui, aí deu ruim para ele, certo? Falta grave. Deixa eu apagar isso aqui. Utilização de tornozeleira eletrônica sem bateria suficiente configura falta disciplinar de natureza grave. Mesma coisa. Desobedeceu aquilo que foi imposto pelo sistema de monitoramento. Tá? Rompimento da tornozeleira eletrônica. Tá? Então, nesse caso, aí vamos lá. Outro ponto que pode ser alvo. Diante da inexistência específica de um prazo prescricional para apuração de falta grave, qual é o menor prazo prescricional contido no artigo 109 do Código Penal? É 3 anos. Tá? Então, no caso, né, de uma pena máxima abstrata ou concreta que não seja, né, que vá até 1 ano, então, neste caso, tá certo? A pena é de 3 anos, certo? Seja inferior a 1 ano. Então, passou, bateu 1 ano, 4 anos, mais 3 anos, 3 anos, certo? Vamos lá. Desobediência de agente penitenciário, só vou listar aqui, tá? Imposição de falta grave, em razão da conduta praticada por terceiro, né, era um visitante. Quando não comprovada a autoria do reeducando, viola o princípio da constitucional da intranscendência. Então, quem aloprou foi alguém que estava visitando João, não foi João. Foi o irmão de João. Eu não posso fazer que João responda pela falta de bom senso ou pela tentativa de trazer, por exemplo, drogas, porque ele foi visitar João, foi encontrado com droga dentro da cadeia. Estava com quem? Com Marcos, irmão de João. Mas não era para João a droga. Ele queria vender para um outro cara que tinha encomendado da última vez que ele foi fazer a visita a João. O cara colou do lado dele e disse: meu irmão, se tu na próxima vez que vier trouxer X gramas de droga, eu te pago tanto. Aí ele foi lá e levou. João não tem absolutamente nada a ver com isso e nem sabia do ocorrido. Não tem porque João responder por falta grave de uma prática que foi um terceiro visitante. Beleza? Beleza. Então, isso aqui, por exemplo, pode ser o enunciado de uma questãozinha. Beleza? Vejo tranquilamente essa possibilidade. Tá? É necessária a individualização da conduta para o reconhecimento de falta grave. Não admite-se, tá certo? A aplicação de penas de natureza coletiva dos participantes, indistintamente, ou seja, tocaram fogo dentro de um colchonete dentro da cela. Na cela tem 15 caras. Responde os 15, não. Quem foi que ateou fogo no colchonete? Eu tenho que saber quem foi, para punir individualmente ele, e não os 15 que dividem o espaço. Tá? E 15 eu estou sendo bacana, né? Porque você sabe que tem mais. Tá? Cometimento de falta disciplinar de natureza grave no curso da execução penal justifica a exigência de exame criminológico para fins de progressão de regime. Tá? Inclusive, hoje é alvo, né, de algumas críticas, mas que norma penal está lá na lei de execução penal e, né, o que era facultado hoje é exigido, certo? Então se ligue nisso.
Bom, vamos lá. Tem alguns outros exemplos que está aqui para vocês, que depois vocês dão uma sacada, né? E tem alguns pontos aqui do inciso 7 para eu conversar com vocês. Isso aqui a gente já falou, tá? Aí, jurisprudências a respeito, né? Que eu trouxe aqui para vossas excelências, tá? Posse de fone de ouvido, como eu disse a você, é conduta formal e materialmente típica, configurando falta grave, uma vez que viabiliza a comunicação intra e extramuros. Então, como eu disse a você, é fragmento, esse é o entendimento, né, a respeito, né, das turmas do STJ, a respeito do tema, então configura falta grave, certo? Outra coisa, não precisa de perícia no aparelho celular apreendido para configurar a falta de disciplina de natureza grave. Por quê? Porque o telefone pode não estar funcionando momentaneamente. Chegou ali carecendo de um reparo, mas tem alguém lá dentro que faz esse reparo. Aí o camarada estava com ele quebradinho, mas que ia ser consertado para a finalidade de comunicação. Estou te dando um exemplo, tá? Então, a questão diz, ora, mas seria necessário para a aplicação de tal medida, né, a perícia? Não, não precisa, tá? Esse é o entendimento. Tranquilo? Vamos lá. Bom, tem um ponto aqui que eu preciso conversar com vocês, que é o seguinte. 2 pontos, na verdade, além de outros, mas, né? Súmula 533 e 534 do STJ. Vê. Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível, ou seja, precisa da instauração de procedimento administrativo. Ok. Do PAD. Disciplinar. Assegurado o direito de defesa a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado. Beleza. Só que ela está superada no seguinte sentido. Foi o que aconteceu. Tá? Existe na LEP a audiência de justificação. Tá? Que é basicamente o seguinte. É marcar uma audiência para o preso dizer, está sendo imputada a você a prática de falta grave, João. Você fez isso, aí João apresenta a versão dele. Se não apresentar dessa versão dele, né, é dessa audiência de justificação, ou seja, uma audiência para justificar, para ele se justificar, para ele se explicar. Se estiver a defesa presente e o MP, não precisa haver a instauração prévia de PAD. Tá? Então, por causa dessa jurisprudência, que inclusive repercutiu e repercute até hoje, tá? É que a súmula 533 ela tem aplicação no sentido da ideia contida nela. Por quê? Porque se não houve audiência de justificação, e se eu estou falando de um procedimento administrativo aberto contra mim, eu tenho que ter a possibilidade de contraditar, eu tenho que ter a possibilidade de me defender através de defesa técnica. Aí tudo bem. A lógica estabelecida aqui de um direito constitucional está perfeita. Mas se houve audiência de justificação e se é a praxe, e na questão, que é o mais importante, eita, professor, estava um pouco distraído agora, você falou mais alto. Pronto, volto para cá. E se na questão disser que João, sendo acusado de ter sido encontrado com um fone de ouvido capaz de ser utilizado para ser conectado a um aparelho de comunicação intramuros e extramuros, João nega a acusação. Na audiência de justificação marcada no dia tal, houve a presença da defesa do Ministério Público e a defesa alega a necessidade prévia do estabelecimento de um PAD para a apuração, conforme o súmula 533. Aí, a jurisprudência estabelecida hoje diz que, não, se tu tá aí na audiência de justificação e ele vai apresentar a versão dele dos fatos, tu tá aí do lado dele para ele contraditar a acusação, para ele se defender. Então, segue o baile, Não precisa, não. Do PAD prévio. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Súmula 534. A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a obtenção do benefício de progressão de regime. Então, vê só. Ela interrompe. Interrompe significa zerar. Mas isso não quer dizer que o preso perde o direito de progredir.
Se ligue nisso. Como assim, Renato? Vê. O indivíduo foi preso e está cumprindo pena de 6 anos. Não. Vou modificar isso aqui. Não é isso que eu quero, é isso. Vamos pegar aqui uma pena mais severa. 20 anos. Pronto. 20 anos. Aí vamos supor que ele tenha que cumprir ia botar 20%, mas vou botar 25%. Não, professor. Vamos mais, já que é 20 anos, então deve ter sido um crime grave. Bora pegar um crime grave, então. 40% eu vou botar. Certo? Beleza? Tá? Joia? Então, presta atenção. 20 aninhos. Professor, 40% é quanto de 20? Se 10% é 2 vezes 4, certo? Beleza? Tranquilo? 8 aninhos. Então, 8 anos, ele iria progredir do fechado para o semiaberto. Beleza? Beleza. Só que aí ele cometeu uma falta grave. O que é que vai acontecer com esse tempo de cumprimento de pena? Zerou. Então, o requisito objetivo, que é o requisito temporal para ele progredir de regime, deu ruim para ele. Aí, neste caso, senhores e senhoritas, neste caso, repetindo, neste caso, vai voltar a contar de novo. Aí, beleza. Começa a contar de novo. Para ele poder progredir. Poxa, professor, então deu ruim para ele, né? Ele não perde o direito de progredir. O nosso sistema de cumprimento de pena, ele é progressivo. Por mais severo que seja o tratamento que se dê e que seja difícil de alcançar a margem para a progressão, mas ele tem o direito de progredir. Ah, professor, ele foi condenado a 300 anos de pena, unificação de penas, vários crimes. Aí deu, na conta geral, 300 anos. E aí? Aí vai ser mais difícil, né? Mas você sabe, artigo 75 do Código Penal, o tempo máximo de cumprimento de pena é 40 anos. Aí pode ser que ele fique os 40 anos no regime fechado, não porque o sistema deixou de existir, mas porque para ele progredir com 300 aninhos de pena, fica mais difícil, né? Ele para ir para outro regime, né? A não ser que ele seja Highlander, o guerreiro imortal. E só alguns vão pegar a referência. Não vão ser todos. Beleza? Beleza. Mas vamos lá. O que eu queria falar com vocês, eu tenho outros pontos para conversar com vocês, tá? E aí vamos lá. Progressão de regime, já que toquei nesse ponto. Massa? Vamos lá. Então, vê só. Professor, eu tô ligado que agora, enquanto a gente estava estudando em março, em abril, em maio, surgiu leis novas. Eu não vou nem entrar no mérito de um comentário que normalmente eu faço, principalmente com a galera que me acompanha, né? Nas aulas presenciais, onde eu dou aula em graduação, em pós, enfim. Né? O que é que eu acho, né, dessa criação de leis penais à torta e à direita em ano de eleição? Pronto. Comentário feito, vou me reduzir a isso, tá? Então, senhores e senhoritas, professor, essas alterações em a minha prova, veja, o seu edital foi em 2 de fevereiro de 2026. Você teve um prazo para se inscrever. Se o edital saiu antes de todas essas alterações, nenhuma delas pode ser cobrada para você. Beleza? Beleza. Vamos lá. Vou apagar. Observação feita. Então, veja. Quando se fala de progressão de regime, tá?
Entenda, aqui é o texto original de 84, certo? Era assim, maravilhoso, 1/6 de pena. A razão era essa, para qualquer crime. Para qualquer crime, professor, para qualquer crime. Professor, para qualquer crime, para qualquer crime. Beleza? Beleza. Aí, teve uma galera que ficou chateada com isso, tá? Principalmente com a redemocratização, 1988, Constituição Federal, aí começam a surgir novas leis, como, por exemplo, Lei 8.072 de 90, que passou a colocar etiquetas em crimes considerados mais graves do que os crimes que já são graves, né? Então, quis separar crimes hediondos. Dito isto, a galera começou a criar novas margens, certo? Beleza. Aí veja. A depender do ano que se diga que João cometeu o crime, a margem de progressão é diferente. Por quê? Porque uma coisa foi em 84, margem de progressão de 1/6. Beleza. Essa lei aqui passou a dizer o seguinte: foi crime hediondo ou equiparado, não progride não. Aí os tribunais superiores disseram não. E o princípio da individualização da pena? Então, assim, não vai se aplicar isso aqui não. Reconheceu-se isso aqui. Aí houve uma alteração, certo? Nessa alteração, se estabeleceu aqui na Lei de Crimes Hediondos uma progressão de 2/5 e 3/5. Certo? Beleza, Renato. Que valeu até quando? Aí veja, de 84 a 2007. Certo? Lei 11.464 de 2007, se eu não estiver equivocado, estabeleceu isso aqui. Ou seja, primário progride com 2/5. Reincidente progride com 3/5 de crimes hediondos ou equiparados. Beleza? Surgiu uma nova margem. Só que aí a galera disse, a lei nova é mais grave. E a LEP, o artigo 112, continua existindo, porque isso era previsão que estava do artigo 2º aqui. Então, se eu digo que João cometeu o crime em 1994, quando o Brasil foi tetracampeão do mundo, tá certo? Professor, será que o Brasil... Meu irmão, esqueça a Copa, nem venha falar sobre Copa do Mundo. Tá certo? E só para lhe morgar logo, não vai ser hexa não, viu? Poxa, professor, não vai não. Passe na OAB, vá advogar que você ganha mais. Vá por mim. Então, me acompanha aqui que é melhor, viu? Então, aí a galera disse, mas professor, isso aqui é mais benéfico. Lá na época em que essa lei surgiu, que estabeleceu isso aqui. Então, e aí, Renato? Aí, súmula 471 do STJ. 471? 471. Porque tem a 491 também, mas vamos para 471. Certo? O STJ diz o seguinte, se o crime foi praticado antes da lei, vai progredir aqui. Por exemplo, João, se praticou um crime em 94, progride com 1/6. Agora, supondo que João praticou um crime até janeiro de 2020, certo? Então, aqui, ele praticou um crime em 2013. E aí, se foi um crime hediondo ou equiparado, 2/5 ou 3/5. Se a narrativa da questão disser isso, certo? Se é um crime hediondo ou equiparado. E se não for hediondo ou equiparado, aqui dentro, 1/6. Ok? Mas aí eis que veio janeiro de 2020, pacote anticrime. Pacote anticrime estabeleceu uma nova redação ao artigo 112 da LEP. E nessa nova redação, senhores e senhoritas, o que tinha previsto aqui na lei de crimes hediondos e aqui deixou de existir. Porque agora eu passo a trabalhar com margens, senhores e senhoritas, que vai ser em percentual.
nesta linha. Beleza? Beleza. E aí, professor, eu tenho que dar uma lida e tentar uma memorizar? Você pode querer gerar gatilhos de memórias para vocês. Lembrando do seu edital e de que houve marcos, tá certo, recentes, que promoveram alterações nisso aqui. Mas você tem que trabalhar com o que está previsto em lei antes do seu edital e não o que saiu agora, né, em maio de 2026. Beleza? Tranquilo. O que eu quero trabalhar com você é a ideia do seguinte. Não é a margem específica, não é esse o meu objeto de preocupação, tá? O que eu quero trabalhar com vocês é o seguinte, tá? Primeiro, mulher, tá? Mulher, isso que eu quero trabalhar, tá? Mulher gestante. Ótimo para cair em prova. Mulher gestante. Mulher gestante. Por que é ótimo para cair em prova, Renato? Porque é o seguinte, se eu estiver falando de progressão de mulher gestante ou que for mãe responsável por pessoas com deficiência, não é isso que eu quero isso aqui, isso. Achei. Os requisitos para a progressão de regime são cumulativamente. Então, o parágrafo 3º do 112 é ótimo para cair em prova. Por quê? Porque ele permanece. Então, mulher gestante ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, crianças, então, de 0 a 12 anos incompletos. O que é 12 anos incompletos, Renato? 11 anos, 11 meses, 29 dias, beleza? Beleza. Pessoas com deficiência, os requisitos para a progressão de regime são, cumulativamente, não ter cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Exemplo. Foi achado com ela, então ela tinha a posse, tinha em depósito, trazia consigo drogas e que os comportamentos paralelos equipararam e colocaram ela, enquadraram ela e ela foi condenada a tráfico de drogas. Artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, certo? Beleza, Renato. Então, não tem violência ou grave ameaça na conduta dela. Então, check. Não ter cometido crime contra filho ou dependente. Não foi. É um crime contra a saúde pública, contra a sociedade. Beleza? Beleza. Ter cumprido, e aí veja, permanece 1/8. Certo? Então, se ligue. Ser primária, ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento. Professor, e se ela for reincidente? Então, no caso aqui, Joana não está me ajudando a ajudá-la, certo? E não ter integrado a organização criminosa. Ela era uma vendedora independente. Arrumava as paradas dela lá para vender. Beleza. Tranquilo? Então, isso aqui é massa. Certo? Para ser cobrado em prova. Tranquilo? Parágrafo 4º. O cometimento de novo crime doloso ou falta grave implica na revogação do benefício previsto do parágrafo 3º deste artigo. Então, dona Joana, a senhora estava lá na cara do gol, calhou de fazer isso, deu ruim para tu, certo? Bom, parágrafo 5º, que já foi estabelecido por recentes alterações, mas não custa reforçar. Já era jurisprudência, já estava aqui no parágrafo 5º, foi reforçado. Mas está aqui a ideia de que o tráfico de drogas, e naquele caso, o tráfico privilegiado do parágrafo 4º, não é equiparado a hediondo. Certo? Tranquilo? Parágrafo 6º. Cometimento de falta grave durante a execução de pena privativa de liberdade interrompe o prazo para obtenção de progressão do regime de cumprimento de pena, caso que seu reinício de contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente. Ou seja, o que falta para cumprir, certo? Então, lembra lá do exemplo que eu dei que era 20, cumpriu 8, zerou, falta 12. Então, agora a margem de progressão é em cima dos 12 anos que faltam. Então, disse a você, 40% de 12, então a contagem do requisito será com base no tempo que falta. Tranquilo? Por quê? Porque pena cumprida é pena extinta, certo? Ela não existe mais. Tranquilo? Se liga nisso, por favor. Vamos lá.
tem um outro ponto aqui que eu quero conversar com vocês. Mas, professor, quem disse que acabou? Quem disse que acabou? Vamos lá. Livramento condicional. Então, vê só. Vou usar como marco sentença penal condenatória. É o significado da sigla, para você não achar que eu estou falando de serviço de proteção ao crédito, tá? Aí você diz, eita, professor, chega, deu um calafrio agora. Se ligue, não é isso não. Né? É coisa mais suave. É o quê? Sentença penal condenatória. Tranquilo? Na sentença penal condenatória, o juiz pode, reconhecendo possibilidade do que está ali no artigo 77 do Código Penal, suspender a pena. Porque não vale a pena, olha o trocadilho, não vale a pena mandar esse cara para o estabelecimento prisional. Certo? Beleza, Renato. E aí, vamos lá. Mas veja, ele suspende a pena. Assim, não. Tem condições. É o que a gente chama de sursis. Certo? Então, suspensão condicional da pena. Estabelece algumas condições, obedecendo os critérios do artigo 77 seguintes do Código Penal. Beleza. Direito dele. Preencher os requisitos. Direito dele. Beleza. Mas houve a sentença penal condenatória. E não se aplica essa possibilidade. Beleza. Aí, João, ele inicia o cumprimento de pena. Joia. Aí, veja. Iniciou. Então, ele está cumprindo pena. A questão tem que te narrar isso. Ele está no cumprimento de pena. Cumprido pena. Aí, em razão de uma margem mais da metade, mais de 1/3, mais de 2/3. Estou sempre usando o mais e não igual. Se ligue. Aí, diante desses critérios, eu posso dizer, João, seguinte, tu obedeceu alguns requisitos, tu é um cara que está se portando de acordo com aquilo que o Estado prevê e a tua pena, né? E os requisitos aqui estabelecidos estão de boa. Então, faz o seguinte, vou te conceder um livramento. De quê? Da unidade prisional. Só que com condições. Livramento condicional, artigo 83 e seguinte do Código Penal. Beleza? Beleza. Então, a questão na narrativa tem que te dizer em que condição se estabelece João. Beleza? Beleza. Então, vamos lá para os requisitos, certo? Objetivos. Cumprimento de parte de pena, certo? Então, condenados por crimes dolosos e não reincidentes em crimes dolosos, 2/3 da pena se o crime for praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. Condenados não reincidentes por crime doloso e sem violência ou grave ameaça à pessoa, cumprimento de 1/3 da pena. Reincidentes em crimes dolosos, cumprimentos de metade da pena. Condenados, e aqui, deixa eu mudar a cor, aqui é que eu queria que você se ligasse, condenados por crimes hediondos ou equiparados, cumprimento de 2/3 da pena sem reincidência específica. Por quê? Porque, no caso, se for reincidente específico, então, não dá bom para ele, ele não vai ter livramento condicional. Outro ponto é, se for hediondo, com resultado morte, seja primário ou reincidente, não tem direito a livramento condicional. Certo? Vamos lá. Reparação de dano é a obrigação, requisito objetivo. Certo? Se envolver dano patrimonial. Tá? Então, reparar o dano causado à vítima, certo? Ou se demonstrar claramente a impossibilidade de fazê-lo. Tranquilo? Vamos lá. Tem alguns pontos aqui que eu queria abordar. Deixa eu ver se eu trouxe... Tá, as condições para livramento, não. É aqui. Tá.
Cadê? Súmula 715 do STF. A pena unificada para atender o limite de 30 anos de cumprimento indeterminado pelo artigo 75 do Código Penal. E agora, professor? É 40. A lógica da súmula é aplicável, só muda quanto do total aqui. Tá? Então, a pena ela é unificada para atender o limite de 40 anos do artigo 75 do Código Penal, não é considerada para a concessão de outros benefícios, como livramento condicional ou regime mais favorável de execução. Então, o que é que isso tem, ou o que é que isso quer dizer, Renato? Então, João foi condenado a uma pena de 12 anos. Mas supondo que ele tenha sido condenado a posteriori a outro crime, de 8 anos. Se eu unificar as penas... Professor, se bateu 8 anos exatamente, não passou de 8 anos, inclusive seria semiaberto. Aí ele inicialmente cumpre a pena mais grave para depois cumprir a menos grave. Aqui é fechado, regime, menos grave aqui. Privativa de liberdade. São penas de mesma natureza. PPL, pena privativa de liberdade. Certo? Unificado, o que é que está dizendo aqui? Não considero para fins de concessão de outros benefícios como livramento condicional. Certo? Então, se ligue em matéria simulada para discutir direitos do apenado. Certo? Sobre requisitos subjetivos, no caso de crime doloso cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, então, condições que a pessoa faça presumir que o liberado não voltará a delinquir, tem que ter elementos concretos para isso. Como fica muito subjetivo para fins argumentativos de ordem prática, não vou puxar essa bola agora para vocês, tá certo? Inexistência de vínculo associativo, e essa súmula a gente já discutiu, mas, vamos lá, inexistência de manutenção com vínculo associativo para condenação por integrar organização criminosa. Ele teria direito a livramento condicional? A priori, sim. Tá certo? Agora, se mantém um vínculo associativo, se não rompeu, não. Ok? Então, tá aqui, parágrafo 9 do artigo 2º da Lei de Organizações Criminosas, Lei 12.850. Beleza. Tem um outro ponto que eu queria conversar com vocês aqui, que é o seguinte, tá? Além da margem de tempo, hipóteses de revogação, certo? Revogação do livramento condicional. Não aposto muito, aposto mais na ideia da concessão do benefício, mas está aqui, é bom você dar uma sacada dos artigos 86 e 87 também, para fins de entendimento, tá? Outro ponto, e aí puxa para mim, meu diretor, por favor. Vamos lá. Para a gente caminhar para o encerramento aqui, o que é que eu queria conversar com vocês? Renato, se eu tiver ainda que dar uma lida aqui na LEP para fins de fomentar alguma coisa, o que é que eu vou estudar? Você vai estudar o seguinte, você vai estudar o artigo 126, você vai estudar a razão de possibilidade de remissão por estudo e por trabalho. Atividades relacionadas a, por exemplo, a outras práticas, matéria de ordem jurisprudencial, também não tem bicho de 7 cabeças, tá? Renato, se o estudo for EAD, conta. Renato, estudo e trabalho compatíveis. A gente começou a conversar isso no início do nosso bate-papo de hoje. Renato, se o indivíduo comete falta grave, os dias remidos, artigo 127, ele pode levar uma lapada e perder dias remidos. Tem uma razão lá estabelecida, tá certo? Do quanto o juiz pode. Professor, se ele passar dessa fração, é objeto de contestação que vai ser justamente o que você vai questionar que está errado do juiz, tá? Então, artigo 127, não esquece de dar uma olhada lá, certo? Beleza, professor. Então, tranquilo. Fechado, semiaberto, aberto. Ô, professor, opa. Então, o aberto. E aí, vamos lá. Inclusive, para falar de um último ponto, para a gente, dizer até breve, porque a gente vai conversar em breve novamente, tá? Vamos lá. O indivíduo, ele tá para ir para o semiaberto, para o aberto. No que ele tá para ir para o semiaberto, para o aberto, tá?
na cidade não tem casa de albergado, professor, que eu leio que deveria existir. Então, vamos lá. Ou, professor, ele está lá no fechado e aí ele tem que ir para o semiaberto, mas não foi, e alegaram falta de vaga na unidade que o receberia. Não é desculpa. Súmula vinculante número 56. Tá? O apenado ele não pode permanecer num sistema mais gravoso porque o sistema não o comporta para onde ele deveria migrar. Então, senhores e senhoritas, na prática e dentro do atendimento da matéria simulada, pego a galera do aberto e digo assim, bom, regime domiciliar e outras medidas em que eu possa controlar, como por exemplo, tornozeleira eletrônica, coloco. Aí eu pego a galera do semiaberto, aberto. Abriu vaga, fechado. Professor, o Estado não fez isso, mas João, ele não deve ficar no mais gravoso em razão da impossibilidade de ir para o semiaberto. Ele tem que ligar para o regime menos grave. Tá? E é isso que você discute, súmula vinculante. Tá? Então, se ligue nisso, por favor. Tá? Renato, um indivíduo está lá no aberto. Qual a obrigação que ele tem? Estudar e trabalhar. E vamos supor, professor, que na questão diga que existe aqui na cidade tal tem uma casa de albergado. Essa casa de albergado não pode se assemelhar a uma unidade carcerária. Tem que parecer um pensionato. O cara foi, trabalhou, estudou, no final do dia voltou para se recolher e lá ficar. Final de semana, a mesma coisa. Então, senhores e senhoritas, o aberto é aquilo que está mais próximo da liberdade, mas ele ainda está cumprindo pena. Beleza? Não esquece disso, por favor. Professor, fiquei com uma duvidazinha assim, eu queria que o senhor comentasse um ponto A ou um ponto B. Rede social, professor Renato Fázio, vai lá, estou disponível para quem quiser chegar, seja muito bem-vindo. Beleza? No mais, galera, continua estudando, vai ter programação e live o resto da semana. Poxa, professor, soube que o jogo da Holanda com o Japão foi massa. Que bom que você só soube, que alguém lhe contou, porque você não é para estar assistindo isso, é para estar assistindo live de hoje 21, tá estudando em casa e revisando. Beleza? Então, a gente se vê amanhã, feliz, alegre e contente, porque em breve você vai estar com a sua carteirinha na mão. Beleza, galera? A gente se vê no próximo bate-papo. Valeu!